Você já sentiu que a presença dos outros é mais pesada do que a solidão? Já desejou o silêncio absoluto de um mundo onde ninguém te observa, ninguém te exige, ninguém espera nada de você? Essa não é apenas uma angústia momentânea. Para Émile Cioran, isso era um estado fundamental da existência. Um filósofo que jamais buscou consolar, mas expor, com uma honestidade brutal, a tragédia de estar vivo e cercado de outros seres humanos. Romeno de nascimento, radicado na França, Cioran escreveu em francês sobre os temas mais escuros da alma humana: o tédio, o desencanto, a náusea diante da convivência social e o desejo, quase sagrado, de se afastar do ruído da humanidade. Neste vídeo, vamos mergulhar na misantropia e no isolamento como Cioran os compreendia, não como rejeição pura e simples, mas como expressão de uma lucidez que queima. Vamos explorar a dor de conviver e a doçura amarga de estar só. O radicalismo individualista de sua visão do mundo, onde cada um está irremediavelmente preso em sua própria consciência, e o contato com os outros é muitas vezes uma ilusão, torturante. Encontra ecos profundos em um tempo como o nosso, saturado de estímulos, conexões vazias e relações cada vez mais automatizadas. Por que fugir das pessoas parece, às vezes, o único caminho para permanecer são? Ao longo deste vídeo, você será levado por entre os pensamentos de um dos mais implacáveis observadores da alma humana. Vamos caminhar lado a lado com a solidão, o desprezo e o cansaço de viver entre outros, e ver o que sobra de nós quando a multidão desaparece. Se essa jornada falar algo dentro de você, se fizer eco com alguma dor ou silêncio que você carrega, considere curtir este vídeo e se inscrever no canal. A gente segue junto, mesmo que cada um em seu abismo particular. Há uma espécie de desconforto inevitável quando se está entre pessoas, mesmo entre amigos, mesmo entre os que nos amam. É como se houvesse sempre um ruído, um deslocamento, uma inadequação que jamais se apaga. Para Émile Cioran, esse mal-estar era mais do que social, era ontológico. Ele não era apenas um homem recluso, era um pensador que via no contato humano uma ferida permanente, uma ferida que o mundo moderno tenta encobrir com festas, com redes sociais, com conversas superficiais e com a mentira reconfortante de que pertencer é sinônimo de viver. Mas e se não for? Cioran não escrevia para agradar, ele escrevia para sangrar. E sangrava sozinho. Quando lemos suas obras, é como se estivéssemos ouvindo alguém sussurrar no escuro de um quarto. Um alguém que desistiu da busca por aprovação, que já viu o suficiente do mundo para saber que o barulho da convivência muitas vezes sufoca a verdade interior. A misantropia em Cioran não é um ódio cego ao outro. É antes uma consequência de uma sensibilidade profunda, de uma percepção tão aguçada da dor que estar com os outros se torna insuportável. Só estou à vontade na presença de pessoas que perderam toda a esperança, ele escreveu certa vez, e com isso deixou claro o que esperava do mundo. Nada, absolutamente nada. Esse desapego radical, essa recusa em participar das ilusões coletivas, não é indiferença. É uma forma de luto constante. Um luto pelo ser humano que poderia ter sido, mas nunca foi. Em nossos dias, a palavra isolamento ganhou outros contornos. Falamos de saúde mental, de redes de apoio, de manter-se conectado. Mas será que, no fundo, não estamos apenas fugindo de um silêncio que grita? Um silêncio que Cioran habitava com naturalidade, ainda que com dor. Ele sabia que a solidão não é uma condição imposta. Ela é uma escolha. A única possível para quem já não suporta mais o teatro das interações sociais. Para quem vê nos gestos do cotidiano uma encenação sem alma, uma repetição de mentiras elegantes. A misantropia de Cioran é quase compassiva. Ele não despreza o ser humano por ser mau, mas por ser frágil, incoerente, perdido. É um desgosto melancólico, não agressivo. Ele mesmo dizia que
Quanto mais conhecia o mundo, mais percebia que a humanidade não precisava de salvação, mas de silêncio. Um silêncio que respeitasse o peso de estar vivo. E no meio desse abismo, algo estranho acontece: a lucidez. Quanto mais nos afastamos da multidão, mais ouvimos nossos próprios pensamentos. Mas nem sempre é bonito o que encontramos. Às vezes é só eco, vazio ou dor. Cioran não romantiza o isolamento. Ele não é um poeta da solidão. É um cronista da desintegração. Ele sabe que viver só é uma espécie de morte em vida e ainda assim parece preferi-la a uma vida cheia de falsidade. O radicalismo individualista de Cioran nasce dessa escolha de permanecer com o próprio desespero, de não dividi-lo com ninguém, de não querer ser entendido, porque ser entendido, para ele, era quase uma violência. Quem ousaria compreender tamanha desilusão? Vivemos numa era que valoriza o coletivo, o grupo, o pertencimento, mas também vivemos na época dos burnouts, das crises de identidade, das redes que nos conectam a todos e a ninguém. Talvez nunca estivemos tão cercados e tão sós, e talvez seja por isso que Cioran esteja voltando com tanta força. Ele fala com quem já não suporta mais fingir. Ele mesmo dizia: a única coisa que me consola da minha miséria é saber que sou miserável. Essa honestidade radical é desconcertante. Em vez de buscar solução, Cioran mergulha no problema. Em vez de negar a dor, ele a transforma em linguagem. E sua linguagem, cortante e bela, é o retrato de uma alma que escolheu não se esconder, mesmo que o mundo inteiro o rejeitasse. Você se identifica com essa recusa de pertencer, com esse cansaço de estar com os outros? Então talvez Cioran esteja falando diretamente com você. Não para te oferecer consolo, mas para te dar companhia. Uma companhia silenciosa, lúcida, solitária e real. Existe uma solidão mais densa do que o simples estar só. É aquela que começa quando olhamos para o outro e já não enxergamos mais sentido em manter o diálogo. Não por orgulho, nem por superioridade, mas porque as palavras se tornaram inúteis, vazias, incapazes de tocar a experiência interior. Émile Cioran, ao longo de sua vida e escrita, parece ter vivido exatamente nessa fenda entre o desejo de comunicação e a certeza da incomunicabilidade humana. Ter alguém com quem calar, ele dizia. E talvez seja esse o maior luxo existencial que reconhecia. Um silêncio compartilhado entre dois seres que já entenderam que o mundo não será salvo, que a alma não será redimida e que o tempo nos levará, cedo ou tarde, de volta ao nada. Mas o que sobra quando já se sabe tudo isso? Sobra o indivíduo, cru, nu, desencantado e ainda assim pensante. Cioran não era um filósofo sistemático nem um moralista. Ele escrevia como quem se vinga da própria lucidez. E essa lucidez, em sua forma mais pura, revelava um paradoxo. Quanto mais se compreende a vida, menos se quer vivê-la nos moldes do mundo. Ele não pregava o isolamento por capricho, mas porque era a única forma de preservar alguma dignidade diante do espetáculo grotesco da humanidade, tentando se justificar. Você já reparou como nos apegamos a ideias, a causas, a crenças, como se todas essas construções servissem apenas para nos distrair do fato de que não sabemos o que estamos fazendo aqui? Cioran enxergava esse desespero disfarçado em cada gesto social, em cada sorriso formal, em cada frase pronta. E era exatamente isso que ele rejeitava: o teatro. Ele sabia que a solidão não era heróica, tampouco romântica. Era amarga, mas era real. E numa era em que a autenticidade se dilui no ruído das aparências, a realidade, por mais árida que seja, se torna um abrigo. Um abrigo sem conforto, mas com verdade. Uma espécie de caverna onde só entram os que já perderam as ilusões e, por isso mesmo, estão mais perto de si. Hoje, vivemos cercados por vozes. Temos acesso a todos, o tempo todo. E, no entanto, há um vazio que não se preenche. Um silêncio
interno que grita. A proposta de Cioran, ainda que não seja uma proposta no sentido clássico, nos convida a parar de fugir, a sentar com esse vazio, a escutá-lo, a reconhecer que talvez ele seja a única coisa verdadeira que carregamos. Nasci, num mundo que já estava cansado, escreveu ele. Essa frase poderia ter sido dita ontem, ou por qualquer um de nós. É como se Cioran tivesse acessado uma camada do tempo que não envelhece, a camada do desencanto. Ele não tinha fé nas revoluções, nem esperança nas reformas. Não acreditava em progresso. E isso, longe de ser apenas niilismo, era uma forma radical de sinceridade. Pense no quanto nos enganamos para seguir em frente. Fazemos planos, projetamos futuros, nos prometemos sentido. Mas e se tudo isso for só uma distração do insuportável presente? Cioran não se deixava distrair. Ele se sentava na beira do abismo e escrevia de lá. E talvez por isso suas palavras nos toquem com tanta força, porque elas não tentam nos puxar de volta nem nos empurrar. Elas apenas estão ali, como o eco de alguém que já viu demais. Essa perspectiva individualista, para muitos, pode parecer doentia. Mas o que há de mais doente do que uma sociedade que exige alegria constante, produtividade sem fim e conexões forçadas como prova de sucesso? O individualismo de Cioran é, no fundo, uma forma de resistência. Uma recusa silenciosa a participar de um mundo que já perdeu o direito de ser levado a sério. E você? O que faz quando tudo parece sem sentido? Busca mais vozes ou se recolhe no próprio silêncio? Talvez a resposta não seja universal, mas Cioran acreditava que, em algum ponto, todos teremos de encarar a solidão como única testemunha de nossa existência. E talvez, nesse momento, suas palavras deixem de ser estranhas e passem a ser companhia. Há uma espécie de liberdade sombria que nasce quando desistimos de agradar. Não se trata de rebeldia ou arrogância, mas da compreensão profunda de que o outro não é responsável por nossa salvação, nem nós pela salvação dele. Cioran entendeu isso cedo e pagou o preço. Uma vida marcada pelo isolamento não é isenta de sofrimento, mas pode ser surpreendentemente lúcida. A misantropia de Cioran não é ódio puro à humanidade. É mais parecido com um cansaço, uma exaustão existencial diante da repetição, das vaidades humanas. Ele não esperava mais nada do mundo, nem das pessoas, e talvez por isso conseguia observá-las com tamanha precisão. Sua escrita não julga, mas revela. Mostra o ridículo das nossas esperanças, o desespero por detrás dos nossos rituais e o absurdo das certezas que construímos para não enlouquecer. Hoje, estamos cercados por discursos de autoajuda, manuais de felicidade e gurus do entusiasmo. Vivemos na era da positividade tóxica, onde admitir o fracasso da vida se tornou um tabu. Cioran, com seu olhar cortante, nos convida a fazer o oposto. Admitir o fracasso, e não como derrota, mas como liberação. Como quem, ao aceitar que tudo é vão, descobre que não precisa mais fingir. Ele escreve: não é o sofrimento que nos quebra, mas a esperança dele. O sofrimento pode até ser suportável. O que nos destrói é a insistência em acreditar que tudo vai melhorar, que há um porquê, que alguma redenção nos aguarda. Para Cioran, essa espera é a verdadeira prisão. Rompê-la é o primeiro passo rumo à liberdade interior. Uma liberdade silenciosa, solitária e sem promessas. Mas e nós? Seríamos capazes de abrir mão da esperança? Ou estamos tão condicionados a ela que não sabemos existir sem um amanhã melhor? A proposta de Cioran é radical. Ela nos obriga a encarar a vida sem adorno. É como se arrancássemos todas as decorações da alma e olhássemos para o concreto nu da existência. Essa nudez pode parecer insuportável à primeira vista, mas com o tempo revela sua própria beleza. A beleza de não depender de aplausos, de não precisar pertencer, de não se enganar mais. A beleza de simplesmente ser, sem justificar-se.
É uma visão que assusta, sim, mas também liberta, e nos torna, de alguma forma estranha, mais inteiros. O silêncio. Talvez o elemento mais fiel da existência de Cioran. Não apenas o silêncio exterior, o da reclusão voluntária, das ruas evitadas, dos encontros recusados, mas o silêncio interior, aquele que se instala quando já não há mais a quem convencer, nem razão para gritar. O silêncio que nasce quando se descobre que a linguagem, tão glorificada por filósofos e poetas, é apenas um disfarce para o abismo. Cioran escreveu sobre a inutilidade das palavras com a mesma intensidade com que dependia delas para sobreviver. Um paradoxo que define sua obra. Ele escrevia contra a própria escrita. Dizia que seus livros eram apenas o registro do seu fracasso em não ter se matado. Isso soa brutal. E é. Mas também é profundamente honesto. Em uma época como a nossa, em que tudo precisa ter propósito e impacto, Cioran nos lembra que escrever pode ser apenas um gesto de desespero ou de lucidez. Vivemos hoje afogados em ruído. As redes sociais transformaram cada um em um emissor contínuo. Falamos, postamos, compartilhamos, como se a torrente de palavras pudesse nos salvar da solidão. Mas será que ela salva mesmo? Ou será que nos distancia ainda mais daquilo que realmente somos, do que sentimos quando tudo se cala? Cioran desconfiava profundamente da multidão e, mais ainda, do desejo de pertencer a ela. A solidão é um luxo dos que já perderam tudo, ele dizia com ironia, mas talvez também com alívio. Porque ao perder tudo, ao ser rejeitado pela esperança e expulso das utopias, resta apenas o essencial. E o essencial não grita. Ele se revela no escuro, no vazio, no momento em que o barulho cessa e você finalmente escuta aquilo que sempre esteve ali, mas nunca teve coragem de ouvir. É uma experiência que assusta, claro, porque o que se encontra nesse silêncio não é reconfortante. Não há mensagens do universo, nem respostas sussurradas por anjos. Há apenas você, cru, falho, fragmentado. Mas é justamente nessa condição que mora uma beleza radical. Cioran não romantiza essa solidão, mas também não a rejeita. Ele a habita e nos convida a fazer o mesmo. Não como quem foge do mundo, mas como quem finalmente parou de esperar que o mundo o salve. A lucidez, para Cioran, não era uma bênção. Era uma maldição íntima. Ver demais, sentir demais, pensar demais. Eis a trilogia que ele carregava como cruz. E é isso que o afastava dos homens, mais do que qualquer traço de arrogância. Cioran não se sentia melhor do que os outros. Apenas não via sentido em estar entre eles. O convívio social lhe parecia uma coreografia de máscaras, e ele, já sem fôlego para dançar. A misantropia de Cioran não era ódio, mas desencanto. Uma decepção tão antiga e repetida que se transformou em afastamento. Ele via nas relações humanas uma insistência em ilusões. A busca por sentido, por permanência, por redenção. Tudo, segundo ele, formas de fugir do vazio. E se todos estão fugindo, pensava, o único gesto honesto é parar. Parar e encarar o que há quando cessam os ruídos. Por isso, o isolamento nunca foi para ele um drama social, mas uma decisão existencial. Era no silêncio da reclusão que ele encontrava o que restava de autenticidade em si. Em uma época que já começava a medir o valor das pessoas por sua capacidade de produzir, aparecer, interagir, Cioran se retirava. E isso soa hoje, mais do que nunca, como um gesto revolucionário. Quem escolhe calar quando todos gritam? Ele mesmo dizia, escrever é um substituto para o suicídio. A frase crua e radical revela o fio tênue entre sua existência e o abismo. A solidão de Cioran não era um luxo estético, mas uma estratégia de sobrevivência. Era nela que ele conseguia respirar. E talvez seja por isso que, paradoxalmente, suas palavras nos tocam tanto, porque são feitas desse mesmo ar rarefeito que muitos de nós também sentimos, em segredo.
É fácil desdenhar do cínico. Difícil é reconhecer o quanto ele diz do que não queremos ouvir. Cioran não queria seguidores nem salvação, mas ao se afastar de tudo, acabou nos oferecendo algo precioso: a coragem de não mentir para si mesmo. E num mundo tão viciado em distração, talvez não haja gesto mais íntimo do que esse. Se esse mergulho no desencanto te tocou de alguma forma, curta este vídeo, inscreva-se. Não para seguir Cioran, mas para continuar cavando sua própria verdade. Afinal, quem somos quando o mundo finalmente se cala?